Miramês foi chegando e perguntando: como vão os nossos irmãos aí? Todos bem, graças a Deus, retrucou o padre Galeno. Só restou um trabalhinho para o nosso companheiro, desligar os gêmeos do ódio para que eles se ajustem no amor. Todos acharam graça, até o Geraldino esboçou um leve sorriso. Miramês examinou com bastante atenção e pediu que orássemos, e foi o que fizemos. Ele começou a vibrar, aparecendo em torno de sua cabeça uma coroa de luz esverdeada, viva, que obedecia ao comando da sua adestrada mente. Tirou de seu bolso um pequeno, pode-se dizer para melhor compreensão, bisturi. Puxou um fio daquela luz que circulava em sua cabeça, ligou no pequeno aparelho e esse tomou vida emitindo uma pequena língua luminosa que levou à cabeça do enfermo. Notei bem, 2 principais fios estavam ligados nas suas glândulas, pineal e pituitária, com uma resistência incrível. Miramês pegou os fios com uma das mãos e os cortou com rapidez com a outra. O ex-carrasco deu um grito e caiu desmaiado ao chão. Nisso, Geraldino empalideceu e passou a tremer. Padre Galeno aproximou-se dele e falou com segurança. Tem fé, meu filho, tudo passa. As coisas, para melhorarem, pioram primeiro. Confia. Miramês enrolou os cordões na mão, depois de cortar todos, e chegou perto de Geraldino, executando a mesma operação com habilidade. Só que na cabeça de Geraldino, os cordões se amarravam no eixo da vida, nas entranhas do cérebro espiritual, de maneira a escoar os seus comandos infernais para o obsediado. Ele também perdeu os sentidos. Levaram-no para um alojamento no duplo do hospital e os outros o acompanharam desconfiados. A irmã 14 agradeceu a todos nós, dizendo: não tenho palavras, só peço a Deus que os recompense por tudo que fizeram por nós. E arrematou: ainda preciso de vós. Não estou tendo condições de voltar ao corpo sozinha pelo ocorrido esta noite. Peço por caridade que algum de vós me acompanhe, por favor. Tive vontade de ir, mas o padre Galeno se antecipou e foi. Voltamos ao salão, despedimos-nos dos diretores da casa e subimos a volitar. O sol anunciava sua chegada majestosa e nós todos, felizes, tomávamos a direção da nossa casa espiritual, onde Deus nos concedeu uma oficina de trabalho permanente em forma de amor. O amor que é vida. Elisa, Sim, sim. o José Alves, ele quer, acho, fazer uma pergunta. Ah, vamos lá, José. Não, era que eu queria que você repetisse aquela frase lá. Às vezes as coisas pioram para melhorar. Eu perdi um pouco do que era dito antes e o que era dito depois. É uma frase muito, embora seja comum, ela é muito forte, né? Peraí, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Elisa, tem fé, meu filho, tudo passa. Aqui. Ai, Tem fé, meu filho, tudo passa. As coisas para melhorarem pioram primeiro. Confia. Ok, obrigado. Valores imortais. Neste mundo de Deus não existe alguém perdido. Todos temos valores espirituais a desenvolver como herança da divindade em nossos corações. Quem vê o que nós assistimos nos planos inferiores tem a impressão imediata de que não existe solução para aquele quadro onde espíritos se ajustam por afinidade no mal, tomando formas incríveis. O amor, porém, modifica tudo. Ele é verdadeiramente Deus que se faz presente a nos mostrar a esperança na felicidade.
O espírito, quando contempla o universo, principalmente fora do corpo, pela visão mais ampla, nota a sua própria insignificância em se comparando à criação. No entanto, o progresso faz dele um sol, sobremaneira singular, onde ele pode transformar muita coisa e se fazer respeitado até pela própria natureza. Ele pode comandar estrelas e sóis, grupos e astros e até galáxias. Nós ainda estamos nos rudimentos do amor e da sabedoria, mas como todos temos de começar, busquemos agora conhecer a vida, para que essa vida, sendo verdade, nos liberte. Fiquei admirado com aquela senhora. Os seus valores ultrapassavam meus conhecimentos. Como pode uma criatura daquela viver na carne e sofrer no meio dos ignorantes? A viagem astral, para ela, é um acontecimento natural. Não tem medo, não tem acanhamento do nosso meio, trabalha com todo o amor. Reconcilia-se com feras e beija as mãos de carrascos, e ainda ama a quem pertence a alto grau de ódio e de vingança. Quem és tu, criatura, a quem não conheça, Quem és tu, criatura, a quem não conheça, queria perguntar. Eu queria saber tudo a respeito daquela verdadeira dama da caridade. Miramês ao meu lado parece que me ouvia por fora e por dentro nas minhas indagações. Mas ele nem sempre gostava de se manifestar respondendo nossos pensamentos, para que a gente não se sentisse os seus valores, para que a vaidade não aparecesse junto aos dons. Então eu perguntei: Irmão Miramês, quem é essa irmã 14 na qual vejo tantas virtudes juntas? Ela ainda precisa de reencarnação na Terra? Ele respondeu com interesse: Lancelã, não se deve julgar nem para o bem, nem para o mal. Julgamento implica dúvidas, e quem duvida deve esperar, a fim de encontrar a realidade. Essa nossa irmã é merecedora do nosso maior respeito no tocante à sua conduta diante dos trabalhos nas quais coopera conosco. Entretanto, ela ainda está ligada a um passado a corrigir, e a lei é lei para todos. Certamente que para ela, no seu caso particular, tudo se alivia por ter ela muito a seu favor. Essa reencarnação dela foi de urgência, implorada por ela mesma para combater duas fraquezas que a perturbavam há muito: o apego com excesso aos bens terrenos e demasiadamente à família. Já falamos a Lures que a perfeição é um conjunto de virtudes vividas retamente, e isso não existe na Terra. Contudo, que Deus a abençoe sempre para que ela vença os seus inimigos internos dessa vez, embora achemos um pouco difícil, pois ela já passou dos 50 anos e ainda não acordou para esse tipo de conserto. A tesoura da vontade está encontrando dificuldades para cortar as arestas que o engano fez crescer. Somente o tempo pode amolar essa ferramenta para que no amanhã que desejamos seja breve, ela fique livre desse fardo que incomoda a sua consciência. Elisa, Diga. Opa, fala aí primeiro. eu queria fazer um comentário. Se puder subir, tem uma frase que passou ali que foi tão bonita. Aí, parei. Quando ela colocou aqui, ali no meio, esta reencarnação dela foi de urgência, implorada por ela mesma para combater duas fraquezas que a perturbam há muito tempo: o apego com excesso aos bens terrenos e demasiadamente à família. Eu achei muito profunda essa frase, porque primeiro a gente percebe como que a vida é um verdadeiro pingo, né, no oceano da existência de cada espírito. Então, e que ela reencarnou para trabalhar dois aspectos. E isso acontece com todos nós. A gente tem aqueles pontos fracos que muitas vezes a vida, a gente reencarna quase que para trabalhar aqueles pontos. E
Para isso, é como se fosse assim, eu vou fazer um curso de imersão. Aqui, nessa vida, nós estamos reencarnados, eu falo assim, eu vou fazer esse curso de imersão para trabalhar esse aspecto. Por exemplo, vou entrar nesse curso para fazer comunicação não violenta. Eu vou entrar nesse curso para trabalhar sobre aspecto de alimentação saudável. Com a reencarnação acontece isso também. Às vezes, o espírito ele reencarna para trabalhar algum aspecto. E, e aí que é a beleza da riqueza do planeta. Por exemplo, existem determinadas religiões que elas servem para trabalhar alguns aspectos, né? Então, por exemplo, então o espírito, às vezes, ele se perde em determinadas questões ligadas com o militarismo ou com algum outro caminho, né? Eu pensei assim na questão da guerra. E aí ele chega e fala assim, não, eu vou reencarnar, eu quero reencarnar uma vez ali entre os Emiches. Aí lá se vai ele para os Emiches, desconectado da tecnologia, aquela coisa que a gente fala assim, meu Deus, o que é isso? Uma vida toda ali. Mas nesse processo de um planeta de prova e expiação, ele tem ali um significado. Ou às vezes a pessoa ela vai reencarnar lá entre os esquimós, passa a vida toda ali pescando, né, ali solitário, mas é uma reencarnação para trabalhar determinados aspectos. Aí tem um outro que ele cai muito com relação à família, por exemplo. Então, a espiritualidade fala assim, olha, vamos colocar você em alguma religião que, que, a- que trabalha muito aspectos da família, sei lá, por exemplo, os Mormons, ou qualquer outra religião que trabalha muito esses aspectos. Enfim, e aí nisso, ele vai trabalhando aquele ponto específico. Aí tem uma outra que ele reencarna em um mosteiro, tem uma outra que ele reencarna em uma família que tem aqueles valores. Aí, só para terminar isso, eu vou contar um caso que aconteceu ali com meu pai. Eu ainda não trabalhava com ele, não. Foi ainda bem antes. Teve um rapaz que ele era completamente coloque aí entre aspas, ele não se ajustava à família. Era uma figura diferente, sabe? Era uma família assim, tipo do Silvio de italianos, né? Todos abertos. Era aquela festa no final de semana, bem. E era realmente uma família de italianos mesmo. E ele era uma figura toda diferente. E aí a família pediu ajuda, falou assim, olha, nós gostaríamos de ver, ele deve estar aí, né, com obsessão, com espíritos que não estão deixando ele se desenvolver. E aí, quando foi ver, não, ele era uma pessoa que não estava ali com, com um aspecto espiritual em desequilíbrio. Mas o que acontece? Os mentores falaram assim, olha, vamos ver a reencarnação passada dele. Aí ele tinha sido monge. Aí as médias observando, aí o mentor, vamos agora voltar mais uma. Aí ele também estava ali como um monge. E aí, ou seja, três anteriores, ele pediu para voltar mais uma, ele também estava como monge. Durante três reencarnações, ele corria ali, ele tinha um determinado caminho e corria para o mosteiro que ele se sentia seguro. Aí ele falou assim, olha, então ele pediu para vir nessa família, que é uma família toda aberta, com festa o tempo todo, para começar a desenvolver esses valores. Então acontece isso, são reencarnações, a gente está sempre se reajustando em determinados aspectos que a gente tem que trabalhar, sabe? Então era isso que eu queria compartilhar aí com vocês. É, antes o Jair levantou a mão, mas só rapidinho antes de passar para ele. Um aspecto que eu nem ia levantar, mas você levantou, é um aspecto importantíssimo que a humanidade em geral tem uma dificuldade imensa de lidar, que ele fala aqui, o apego demasiado à família. Essa incompreensão que a gente ainda tem do que é realmente família gera um bocado de dificuldade para todos nós. Que as pessoas se apegam à família que está vendo os pais do momento, os irmãos do momento, os primos. Então, se costuma se apegar muito à família que se encontra aqui na Terra
e esquece do fator simples, né, que eles insistem incansavelmente. A nossa família é um universo. Então, mas a gente, pela nossa inferioridade mesmo, a gente tem esse apego muito demasiado. Então, se a gente tiver que proteger aquela coisa do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? A galinha bota os seus pintinhos embaixo da asa, como se a nossa família fosse aquilo e essa família fosse mais importante do que o resto da humanidade. E a gente acreditar nisso, aprender isso de fato, é muito difícil ainda. Mas é um trabalho que a gente precisa se esforçar muito. Porque enquanto a gente tiver essa coisa de que minha família é meu filho, é a minha mãe, é o meu irmãozinho que está aqui comigo, é a minha família de sangue, a gente vai dificultar a nossa jornada. Parece um contrassenso, mas isso é real. A gente não pode amar mais um ou outro. A gente tem que amar da mesma forma todo mundo. Isso é uma questão de tempo, é lógico, mas a gente tem que começar a trabalhar isso nas nossas mentes e entender que a nossa família não é o meu pai e minha mãe de hoje, não é minha esposa de hoje, não são meus filhos de hoje, são todos os espíritos que estão aqui nesse orbe. E o nosso amor tem que ser o mesmo por todos eles, da mesma forma. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, foi dizer que a gente não pode julgar nem pelo bem, nem pelo mal, que me remeteu à frase que o José pediu para ser repetida lá no início. Fé. Isso é o fundamental para a gente. Com a fé verdadeira, a gente começa a entender que a vida segue uma sequência lógica, que as coisas vão acontecendo dentro da melhor maneira possível, do melhor cenário que pode ser envolver cada passo da nossa jornada. Às vezes a gente está acertando muito, ou está lidando com pessoas que a gente pensa ser muito elevadas, às vezes a gente está convivendo com pessoas que são mais desarmonizadas, mas tudo segue o caminho que é o melhor para cada um de nós. E aí a importância da fé, porque a fé, não uma fé sem sentido, mas a fé, aquela fé lá dentro, de ter certeza de que as coisas acontecem da melhor forma para que a gente alcance o melhor de cada um. Que o que parece bom é temporário, e o que parece ruim também. São tudo faces da mesma moeda. Como no caso da 14, que encantou o Lancelin, e Miramês esclarece. Ela te encanta por esse aspecto, mas ela tem outros que ela precisa trabalhar, que ela não consegue se organizar e se harmonizar naqueles pontos. Então, essa frase que a gente leu lá no início, fé, é muito importante que a gente compreenda isso, para poder começar a entender que cada passo que a gente dá tem uma razão de ser. E cada escolha que a gente faz, de alguma maneira, nos leva de uma forma mais rápida ou mais lenta, mas ao melhor caminho que a gente pode seguir. Diga aí, Jay. Justamente esse gancho que você acabou de falar aí da fé e também que o Ismael acabou de falar, teve uma coisa que me tocou, tá? Contudo que Deus a abençoe sempre, aí agora vem, para que ela vença seus inimigos internos desta vez, ou seja, ela já teve outra chance e falhou. Quer dizer, seus inimigos internos dessa vez, embora achemos um pouco difícil. Sabe por que ele disse que, embora achamos pouco difícil? Porque ela não fez uma autoanálise, ela não se conhecia. Conhecer essa fé que você acabou de falar aí, pelo menos eu vejo assim, tá, Silvio? Se você se conhecer, você vai se apoiar nessa fé para melhorar. Então, como ela não conhecia, por isso que ele fala, ela vai repetir, pois já passou de 50 anos e ainda não acordou para esse tipo de conserto, ou seja, ela vai ter que voltar de novo. Tudo indica, porque ela não acordou
para si mesmo, né? Não se conhece a si mesmo, já está com 50 anos, e aí o que ele fala aqui? Ainda não acordou para esse tipo de conceito. A partir do momento que a pessoa queira modificar, como nós estamos aqui, nós estamos no trabalho de autoaperfeiçoamento. O que é um trabalho de autoaperfeiçoamento? A gente reconhece as nossas fraquezas e está burilando, está trabalhando em cima delas. Todos nós temos nossa fraqueza. É um caso que não acontece com ela. Conhecer, você vai se apoiar nessa fé para melhorar. Você acabou de falar isso, por isso que ele fala. Silvio, ela pessoas que a gente considera em alto patamar espiritual, mas a gente ainda não acordou para e não reconhece esse tipo de conserto. Então ela vai naquela roda de samsara várias vezes. Tudo indica porque ela não acordou para si mesmo, né? Não se conhece a si mesmo, já está com 50 anos. Trazidos, e aí o que ele fala aqui? que o Silvio colocou, Ainda não acordou né, para o esse apego tipo à família, de conceito. A partir do momento e que a refletindo pessoa queira modificar, sobre o como nós caminho estamos aqui, nós estamos no trabalho evolutivo de espiritual, né, de cada ser, autoaperfeiçoamento. O que é um que trabalho tem de autoaperfeiçoamento? A gente termo reconhece as nossas que chama o fraquezas e está egocentrismo, né, que burilando, está a princípio trabalhando em cima parece, delas. Todos nós temos nossa muitos acham que é fraqueza. É parecido um com o caso que não egoísmo, acontece mas com o ela. Estou egocentrismo é aquilo que especificando ele se aqui coloca no casos de centro, pessoas, como você acabou de falar isso, o Silvio, pessoas que a gente é a considera em sua alto percepção patamar espiritual, mas é cheio de fraquezas e não de reconhece suas individualidade. fraquezas. Então E fica esse naquela roda de egocentrismo, samsara no várias vezes. caminho É isso só. evolutivo, esse raio ele vai cada vez mais ampliando. Então, antes, cada um era por si, que o Silvio ia atrás colocou, do né, o alimento, apego à aí família, começa a se formar E refletindo famílias, sobre é o uma caminho nova unidade evolutiva espiritual, né, uma de unidade cada coletiva, ser, uma nova que forma tem de individualidade. A pessoa fala assim, um olha, termo aqui que chama esse o meu egocentrismo, grupo, né, que eu quero que ele aprende esteja bem. Então ele aumentou esse muitos raio acham que é e começa a parecido com o perceber egoísmo, todos mas o como uma egocentrismo é aquilo expressão que de ele si se mesmo. coloca no Aí, centro, nisso, começa a aumentar processos de é clã, o que vai aumentando. É a sua percepção. e à medida que vai Cada vez mais de ampliando esse raio individualidade, e vai se percebendo esse em egocentrismo, muitos e muitos no seres, caminho em muitos e evolutivo, muitas esse raio formas ele de vai cada expressão. vez mais E ampliando. agora a gente está cada vez Então, mais antes, desenvolvendo. A cada espiritualidade um tem era por trazido si ir esse atrás do raio que é alimento, o aí planeta começa a todo. se Ou formar seja, cada vez mais famílias. percebermos que estamos Famílias é uma interligados, nova que a ação de unidade, um determinado aspecto do uma lixo unidade repercute coletiva, todo uma mundo, nova que forma de repercute o ar, individualidade. que A pessoa fala assim, retorna. olha, isso é uma Aqui, ampliação esse meu grupo, eu quero que ele dessa esteja bem. Então percepção ele aumentou esse de eu, raio né, no e sentido começa a eu perceber agora todos amplio como uma no expressão sentido de de si mesmo. que Aí, nisso, cada começa a vez aumentar mais processos de estamos clã, interligados. que vai E no processo aumentando. evolutivo vai se ampliar cada E vez à medida que mais para vai além do cada vez planeta, mais e é o que o ampliando Silvio esse colocou, raio a e vai se família universal. percebendo Quando em cada muitos vez e muitos mais, seres, no em caminho muitos e muitas evolutivo, vai vindo formas a de percepção expressão. real de que E todos agora a somos gente um. está cada vez mais Então, desenvolvendo. A é espiritualidade tem aquela visão trazido de que realmente esse cada raio que é o expressão planeta todo. Ou seja, está cada vez mais ligada em percebemos uma que estamos unidade interligados, que a ação de imensa, um né? determinado aspecto do Uma lixo unidade repercute universal, todo essa mundo, que seria a repercute ideia. o ar, que retorna. Então, Isso é uma era só esse ampliação aspecto aí que eu dessa queria trazer. percepção A mensagem que de ele eu, né? No postou sentido eu sobre agora ontem, ele falou assim: ampliem todos no somos sentido unos lá de no final. Eu que achei interessante. E cada você vez acabou de mais falar aí. estamos interligados. E no processo evolutivo vai se ampliar cada E vez enquanto bota mais a para além do musiquinha, planeta, é e é o que como o a Silvio colocou, espiritualidade a nos família conhece. É quando universal. Miramês fala, Quando né? cada vez mais, É no difícil. caminho A gente acha evolutivo, vai difícil, quer dizer, eles já vindo sabem o A que vai percepção real de que acontecer, todos somos um. mas eles estão ali do lado então, dela, é né? Então a é aquela gente visão de que realmente está cada sempre apoiado. E eles expressão sabem, nos conhecem muito, Está muito bem. ligada em uma unidade